quem fala é o professor Jonathan, de Educação Física, e estou vindo aqui hoje para fazer um aprofundamento sobre a nossa primeira aula no CMSP, no Centro de Mídias. Tá? A aula aí que falou sobre padrões de beleza, certo? Aqui eu coloquei para nós a nossa habilidade da nossa aula, e uma observação que eu faço para vocês é o quê? Que vocês sempre façam a leitura da habilidade, tá? E aí tentem conciliar junto com o que for discutido na aula, tá? E você depois pega o final de cada aula, vai na habilidade, dá uma lida. Por exemplo, aqui, ó. Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios, científicos, midiáticos e etc. Acabou a aula, você pega, dá uma lida na habilidade e vê se você conseguiu, tá, enxergar isso que está falando na aula que foi trabalhada, beleza? Então essa daqui é a nossa habilidade de hoje, certo? Vamos avançar. Os objetivos da aula: compreender o conceito de um padrão de beleza, analisar os padrões de beleza ao longo dos anos e discutir a questão do corpo saudável, certo? Na sua opinião, o que é um padrão de beleza? Fizemos uma dinâmica, né, durante a nossa aula lá no CMSP, após, na verdade, onde eu lancei para vocês uma plataforma, tinha uma questão e vocês foram respondendo. E aqui trago para vocês o resultado que vocês tiveram, que vocês colocaram, responderam para mim. Vou começar aqui com o primeiro A, que apontou algumas coisas bem bacanas, tá? Vou ler alguns aqui. Então, padrões de beleza e corpo ideal. O que eu sei sobre? Aí vocês colocaram aqui, ó, corpo perfeito, bronzeado, são problemáticos, não precisa disso tudo, é a sua forma, é a sua postura, padrões são um mito, muitas coisas bacanas. O primeiro B, eu quero dar um destaque aqui para o primeiro B, onde tivemos 19 participações, então quero já parabenizar, tá? Por essas 19 participações aí, foi a sala que mais participou dessa atividade aí, show de bola. E teve algumas coisas aqui, ó, é igual a saúde, lindo, saudável, não existe padrão de beleza, será que não existe mesmo? Ser como a sociedade quer, o que a mídia julga ideal, essa aqui eu gostei, shapeado, não existe corpo ideal, tá? Então vocês estavam aí bem ligados, ficaram bem ligados na aula, conseguiram entender legal. Primeiro C, né? Pouquinhas pessoas participaram. Magros, como as pessoas veem, você é seu próprio padrão, né? Corpo saudável, educação. Primeiro D, né? Colocou ali, está em todos os lugares, definido pela sociedade, se inspiram em famosos, autoaceitação, boa também, perfeito e tempo. E o primeiro E, participando ali também, né? Colocou ali, corpo malhado, influencia a saúde, uma mentira, aquilo que define alguém, não importa a beleza corporal, todo mundo quer ter e um padrão diferente, tá? Então aí todos foram ligados, deu para ver que todo mundo aí conseguiu acompanhar e ter uma ideia aí do que seria esse padrão de beleza, né? Que vocês sabem sobre. Mas quando nós falamos em padrão de beleza, nós temos que dar definido, um conceito, né? Tem um conceito disso. Como podemos conceituar o padrão de beleza? Então eu vou pegar lá e falar, ó, trouxe aqui dois conceitos para vocês. Essa expressão refere-se à caracterização de uma beleza ideal, de acordo com o âmbito geral da sociedade. O segundo conceito, padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal em uma sociedade, tá? Você vê que é a mesma coisa, porém com palavras diferentes, tá? Então vai ser o quê? É a beleza ideal, né, daquela atual sociedade. E aí tem um padrão que se julgam ideal, e é onde as pessoas que estão adequadas a esse padrão estão ok, estão ali encaixadas nisso. Mas a gente tem que reparar, né, perceber algumas coisas aí, alguns pontos importantes. Por exemplo, qual é o tempo, né, qual população, qual época que nós estamos falando. Tem épocas que daí, pois esse padrão de beleza ele é algo que vai se transformando, né?
devido à sua população, à sua época, ele vai se alterando, né? Então eu tenho que considerar a época, tenho que considerar as condições dos indivíduos, né? Quem que tem, às vezes um poder aquisitivo maior para poder se encaixar nesse padrão, às vezes é uma questão mesmo genética, tem uma genética boa que vai me ajudar, tá? Então tem isso também. E qual a disponibilidade que eu tenho, né? Ali eu falo para treinar, o acesso que eu tenho às vezes ali a uma academia, a uns treinos, uma alimentação saudável, uma alimentação que me ajude, né, o meu metabolismo a chegar em tal resultado. Então eu tenho que considerar todas essas variáveis. Para começo de conversa, nas redes sociais, nas telas da televisão, nas capas de revistas, são inúmeros os meios midiáticos em que somos bombardeados diariamente com imagens e discursos sobre o corpo perfeito, como se beleza estivesse diretamente relacionada a padrões que só conseguiremos se estivermos em determinado lugar, utilizarmos algum produto, praticarmos aquela atividade ou exercício físico, ou vestirmos aquela marca de roupa, né? Então o padrão ali, quem vê assim pensa o quê? Com essa influência midiática e tudo mais, que é propaganda, né? Que eles precisam vender, a mídia precisa vender, então eles vão julgar o produto, ó, esse aqui é o da moda, todo mundo está comprando, e é onde as pessoas têm que o quê? Para conseguir estar nesse padrão e se adequando, comprar, fazer a compra. O mercado é o consumismo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Aí eu trouxe essas perguntinhas aí para vocês. Onde a primeira: vocês acreditam que hoje o corpo ele é respeitado em suas individualidades e não está inserido no padrão estabelecido pela sociedade? Mas acho que independente aí das condições financeiras, condições genéticas, da individualidade de cada um, né, com o seu corpo aí, ele é respeitado, não tem questões de preconceito, de estereótipos, tá? E se ele está inserido no padrão, ele não é obrigado a estar inserido nesse padrão pela sociedade, tá? Porque ele não vai ter nenhum prejuízo com isso, ele estando ou não vai ter nenhum julgamento. Podemos dizer isso? E a 2 é: ao longo dos séculos, sempre foi esse o padrão imposto? Se olha aí as atuais capas de revistas, comerciais da TV, você acha que sempre foi esse mesmo padrão aí de beleza que se pede, que se mostra, que se vende hoje em dia? Ou não? Teve uma mudança significativa? O que vocês me dizem? Aí eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo, né, que vai ilustrar muito bem isso, né? A gente pegar olhando aqui, ó, por exemplo, pela pré-história, a gente vê que o padrão de beleza ali para mulheres, por exemplo, era aquelas que se encontravam acima do peso, né? Ali se entendia que quanto mais gordinha a mulher fosse, seria o melhor lugar para se gerar um filho, né? Seria ali o ventre perfeito. Então a mulher que tivesse esse padrão aí estava adequada, tá? No Renascimento e século XVIII, a questão do padrão de beleza vai estar muito mais ligada à questão aquisitiva, tá? A gente pode ver aqui a questão das roupas que elas usavam e tudo mais, do que a questão da genética, tá? Do corpo em si. Então ali o que vai caracterizar o padrão de beleza eram as roupas que o pessoal utilizava, tá? Isso aí que se adequava ao padrão de beleza da época. Aí pegando aqui para os tempos mais atuais, pega ali, por exemplo, 1920, 1950, 60, 80 e 90. Se vocês repararem, durante essa linha do século passado, o que acontece? Ainda também se baseava bastante na questão das vestimentas, tá? Se vocês perceberem também, nada que mostrasse muito ali o corpo, né? Podem ver que a partir da década de 90 aqui, que eles começam a aparecer, por exemplo, mostrar a barriga, um short mais curto, essas coisas aí, a se encaixar no padrão de beleza que nós temos hoje, tá? Porque a partir da década de 90, mostra aquela questão da pessoa magra, tá? Cabelo comprido, olhos claros, tudo isso. Tudo bem? Então essa é a nossa linha do tempo aqui, questão do padrão de beleza. E aí, depois visto isso, eu pergunto para vocês: o corpo ideal, ele é sinônimo de corpo saudável? Posso falar ali que uma pessoa ali magra, forte, torneada, né, de uma boa musculatura, ele é uma pessoa saudável? Eu consigo afirmar isso com toda certeza?
Não, eu não consigo. Por quê? Começa por aqui, ó, tá falando para vocês. A aparência física não tem nenhuma ligação com a saúde. Um indivíduo pode ter colesterol alto, diabetes e até hipertensão, independentemente de estar no peso ideal ou não. Ou seja, para eu ser uma pessoa saudável, eu tenho que estar no meu peso ideal, tá? Isso é fato. Porém, eu estando no peso ideal não significa que eu sou saudável, tá? O peso ideal ele vai ser uma parte do processo em busca de uma vida saudável, tá? Mas ele não vai ser o processo por inteiro. Porque eu posso estar no meu peso ideal, mas ter o colesterol alto, posso ter diabetes, eu posso ser hipertenso, entendeu? Então, eu tenho que estar atento a isso também. E eu trago para vocês também aqui o conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que fala assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Uma implicação importante dessa definição é que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências, certo? Então, não adianta nada eu ser um cara ali saudável, teoricamente assim, fisicamente falando, né? Meu peso ideal, eu treino, faço tudo, porém a minha saúde mental está afetada, né? Eu sou um cara triste, eu não consigo socializar com as pessoas, né? Tenho, por exemplo, sou depressivo, então eu não posso ser considerado saudável apenas com isso, certo? Eu tenho que considerar todo esse contexto, tá? Então gravem bem isso. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ok? Visto isso, e a questão então da beleza, né? Como eu considero lá o que é belo, o que é feio, como eu vou ter esse conceito aí? Aí fala aqui, ó, a adoção de um único conceito de beleza, além de ser restritiva, pode reforçar sentimentos de desprezo e preconceito em relação a todas as formas de apresentação estética que sejam diferentes do que foi escolhido e determinado como belo. Tá? Então eu não posso ali pegar apenas um único padrão ali e falar que quem não está naquele padrão é feio, porque eu vou estar sendo muito exclusivo, eu vou ter um pensamento individual, individualista. Porque muitas vezes o que é bonito para um não é para outro, é algo muito particular isso. Então, tem aquilo que nós falamos às vezes das diversas belezas, várias formas de beleza, tá? Até porque a percepção, né, sobre o que é belo e o que é feio é uma coisa muito subjetiva, né? E varia de pessoa para pessoa. Então, assim também como se eu mudar, eu posso mudar a cultura, o país, os momentos históricos, isso vai mudando, vai se transformando, tá bom? Então eu não posso me apegar a apenas um único estilo aí de padrão para determinar o que é belo e o que não é, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá bom? Quero desde já agradecer vocês, a participação desde a aula lá do CMSP até aqui. Quem não assistiu de novo, eu falo, a aula do CMSP assistam, isso aqui vai complementar para vocês e deixar vocês afiados no conteúdo, tá bom? Valendo um pontinho na média, ó, faça uma pesquisa sobre quais hábitos são necessários para ser um indivíduo saudável, tá bom? Fez essa pesquisa aí, organizou as ideias direitinho, me manda no PV e tem um pontinho na média já garantido, tá bom? Aquele abraço, se cuidem, em breve estaremos juntos e em segurança. Valeu, galera, abraço!